Olá, meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês e as suas famílias estejam todos na paz e com saúde, em nome de Jesus. Eu não vou me estender muito para que o vídeo não fique muito comprido. Estou passando aqui para falar com vocês sobre uma pequena revisão do conteúdo de amanhã da nossa atividade avaliativa. Primeiro, que vai ter um texto. Esse texto vão ter algumas perguntas de interpretação, que você vai precisar ler o texto para responder. Isso, vocês já estão, craques. Vocês fizeram muito isso lá, interpretando poemas comigo em sala de aula, e tem feito isso constantemente todas as semanas aí, nas aulas em EAD, não é mesmo? Segunda coisa que eu quero falar com vocês é que nós vamos precisar resolver umas questões lá sobre substantivos. E aí que eu quero dar uma revisadinha com vocês, apesar de nós termos trabalhado muito. Eu não vou cobrar flexibilização de substantivo quanto ao gênero, número e grau, apesar de eu ter trabalhado isso em sala de aula. Eu passei o conteúdo, eu expliquei o conteúdo, mas nós não trabalhamos muitas atividades, então eu não vou cobrar, ok? Deixa isso para uma próxima atividade ou para um momento que a gente puder voltar e aí eu retomo esse conteúdo e aí a gente trabalha isso depois, ok? No dia amanhã, nós vamos apenas trabalhar sobre os tipos de substantivos. Em primeiro lugar, o que são substantivos? São os termos utilizados para nomear seres, objetos, ações, lugares, ok? E são divididos em 9 tipos, os substantivos. Esses nós estudamos todos e bem estudadinhos. Substantivo simples é o primeiro de todos e é muito simples, como o próprio nome diz. É aquilo que nomeia algo e que tem apenas um termo, ou seja, casa, copo, celular, computador, caneta, borracha, régua, um substantivo simples, ok? Nomeou objetos, poderia ser seres, lugares ou ações, como eu já disse. Substantivo comum é aquele que nomeia um determinado grupo de coisas que são semelhantes. Ou seja, se eu falar assim para vocês, vou trabalhar de carro, o carro é um substantivo comum, porque não importa se o meu carro é um SUV, se é uma caminhonete, se é um carro de passeio, se é um carro de trabalho, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é preto, qual é a marca, qual é o ano de fabricação, tudo é carro. Ou seja, qualquer modelo, qualquer ano, qualquer cor é um carro. Tem um motorzinho lá que eu entro, ligo, cabem algumas pessoas ali dentro e a gente vai seguir para algum lugar. Isso é um carro, ou seja, é um substantivo comum, ok? Aí, o que eu percebi que vocês confundiram um pouco durante as atividades que nós fizemos em sala de aula, quando eu ia corrigir, eu percebi. Vocês confundiram substantivo comum com substantivo coletivo. Como eu disse, o carro, se eu falo carro, eu tô falando daquele objeto que a gente entra dentro, liga uma chavezinha lá, ele vai ligar um motor, pode ter uma ou mais pessoas dentro que vai nos levar a algum lugar. Independente de cor, modelo, ano, marca, é carro, certo? Agora a diferença, quando eu falo assim, em quantidade, eu tenho vários carros. Nossa, aquela loja abriu e tem muitos carros. Quando eu estou falando em quantidade, eu não estou falando de um substantivo comum, eu estou falando de um substantivo coletivo, que ele vai ser, por exemplo, frota, quando se diz respeito a carro. Eu tenho uma frota de carros, ou seja, eu tenho vários carros, ok? Então, quando se fala de coletivo, está falando de quantidade juntas. Deu para entender? Deu para vocês relembrarem? Qualquer coisa, dá uma olhadinha aí na internet antes, tá? Tenta revisar, olha o nosso caderno, olha as atividades que nós fizemos, que não foram poucas. Combinado? Substantivo próprio é aquele que dá nome às cidades, às pessoas, tá? Então, nomeou uma pessoa, ou nomeou uma cidade, um local, ele é um substantivo próprio. Qual que é a característica que eu falava para vocês todas as aulas de um substantivo próprio? Não esqueçam, ele sempre é escrito com letra maiúscula, ok? Substantivo próprio, nome de uma pessoa, nome de um lugar,
é com letra maiúscula. Não importa se está no início, no meio ou no final da frase. Ele é com letra maiúscula. Pelo amor de Deus, tem gente que pode falar assim, nossa, quem não sabe de... Gente, eu peguei muitas provas que o próprio nome da pessoa estava com letra minúscula. Então, por favor, vamos nos atentar a isso. Vocês não têm mais idade para errar essa parte, hein? Substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele que... aqui tem uma outra pegadinha aí, que muitas pessoas confundem. Substantivo concreto e abstrato. Concreto é aqueles substantivos que a gente pode ver e pegar. E abstrato é aquele que a gente não vê. Nem sempre. Tudo bem, o abstrato a gente não vê. Não. Mas não é só essa a maneira que você vai analisar para você saber que ele é abstrato, não. Lembra da explicação? Eu vou usar até o mesmo exemplo para vocês lembrar lá da nossa aula. Se eu falo fada, eu consigo ver? Eu consigo tocar? Não, eu não consigo tocar. Então fada é um substantivo abstrato? Fada é um substantivo concreto. Porque nós temos na nossa mente, no nosso subconsciente, uma ideia concreta do que é uma fada. Se eu falar fada, todo mundo vai imaginar aquela menininha de roupinha com a varinha. A varinha, acho que não é a varinha, né? Que é tipo o Tinkerbell. Pois é, todo mundo tem essa ideia de fada. Ou seja, é uma característica formada no subconsciente de todo mundo, apesar de ninguém nunca ter visto. A mesma coisa com o Saci Pererê. Estou usando os mesmos exemplos da sala de aula para que nós possamos não nos esquecer, ok? Agora, substantivo abstrato é aquele que você não tem uma imagem formada na sua mente, no seu subconsciente. Você não tem noção de como é. Por exemplo, beleza. Você pode desenhar, você pode pensar em uma pessoa bela, em um lugar belo, mas para isso você precisa usar uma segunda coisa, uma segunda pessoa. Você precisa de pensar em uma pessoa para pensar na beleza. Você precisa pensar em um local para pensar na beleza. Isso, então, é abstrato, porque ele não subsiste sozinho. Ele depende de um segundo ser ali para dar a forma, tá? Então, cada um tem uma ideia diferente de beleza, cada um tem uma ideia diferente de amor, cada um tem uma ideia diferente de carinho, de saudade. Isso é substantivo abstrato. Geralmente são emoções, sentimentos, ok? Eu espero que tenha ficado isso também bem joinha aí na cabecinha de vocês. Deixa eu ver aqui qual o outro que falta eu explicar. Simples e comum, próprio, abstrato, composto. O composto, né? Eu disse o simples, agora eu vou falar o composto. Esse também tem uma pegadinha. Substantivo composto, geralmente, ele vem composto de dois ou mais termos. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-sol, segunda-feira, terça-feira, certo? Se tiver 2 termos, ele é composto. Fechou, acabou. Mas não é apenas os substantivos com 2 termos que são os compostos. Nós temos substantivos compostos que são formados por aglutinação. Que é isso, professora? Aglutinação é quando nós juntamos 2 palavras e formamos uma só, mas sem o hífen. Ela junta. Qual foi o exemplo que eu dei lá na sala? Girassol. Se você pegar a palavra girassol, ela é um termo só. Ela é simples? Porque ela é formada por 2 termos. Se eu tirar o gira, ela existe a palavra sol. E se eu tirar o sol, existe a palavra gira. Então, juntando girassol, mini saia, ok? Essas também são palavras compostas, substantivo composto, ok? Então, não se esqueçam desse detalhe, gente, por favor, tá? Aí, depois do substantivo composto, nós vamos ver o primitivo e o derivado. Primitivo é aquela palavra que é primeira, que ela não vem de nenhuma. Qual foi a que nós usamos em sala?
Carta. Qual que é o substantivo primitivo? Carta. Ok? Aí o derivado, qual que é? É aquelas palavras que são formadas de outras palavras. Substantivo primitivo, carta. Substantivo derivado, carteiro, cartaz, cartolina, ok? Tudo vem da palavra carta. Então, quando uma palavra ela já é a raiz, ela já é a primeira, ela não vem de lugar nenhum, ela é primitiva. Agora, quando daquela palavra formam outras, aquelas outras que vão ser formadas, elas são substantivo derivado. E aí, nós fechamos essa classe de tipos de substantivos. Se vocês souberem isso, vocês vão responder tranquilamente a questão sobre os substantivos, que vai ser cobrado amanhã. Um outro conteúdo que eu gostaria de frisar aqui com vocês, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo, vai ficar difícil de carregar e fica até chato para assistir. Então aí eu volto já já com outro vídeo, tá? Beijo.